Queridos irmãos, acredito que mais esse ou mais um já estaremos terminando os vídeos. A Gênesis capítulo 15, ressurreição. Então, dando continuidade ao assunto. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: essa menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Então eu já expliquei para vocês o que significa o adormecimento, né? É aquele que sabe tudo, mas continua com o bumbum no sofá. Médio de bumbum no sofá. Médio de life. Olha que chique. Médio de life. Que coisa mais linda. Médios covarde. Médios impostores. Isso sim. Médios que têm medo de lepra. Médios que têm medo de um vírus. Médios que têm medo de se contaminar e morrer. O que é a morte, ô seu covarde? Com todo respeito, o que é a morte? Você não aprendeu na doutrina espírita o que é a morte física, não? Parece que tá bravo, Luiz? Não, tô ótimo. Só que esses pseudos trabalhadores, esses pseudos médios, olha, haja Cristo para aguentar esse povinho. Ainda bem que no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, está lá os negros do Brasil. Mostra de onde essa corja de médio vieram. E não é à toa, porque somos tão desleixados hoje. Porque éramos lá nas regiões umbralinas o churume do lixo. E hoje aqui, né? Praias litorâneas, geladinha, mulher do próximo, homem da próxima, né? Churrasquinho, né? Ah, um golinho só não faz mal, não. É a mesma coisa eu dizer para você assim, ó. Um projétil só no ouvido não faz mal, não. Tá? 7 projétil é que faz mal pro cérebro. Mas um só não faz mal, não. Um projétil só no coração não faz mal, não. Mas se você puxar 7 vezes, aí que tá o perigo. Seu tonto! Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja animado os sentidos em tempo. Que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito. Isso é de extrema importância, essa passagem aqui, viu, gente? Só nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder magnético, com as energias dele, com a moral dele, que seria capaz e que ainda é hoje o único capaz de ordenar que um espírito num estado de morte aparente ou numa morte letárgica ou num estado letárgico
retorne ao corpo físico. Mais ninguém. Por isso, quando você vê por aí pastor levantando de fundo do caixão, não vou dizer para você nem o que você significa e nem o que ele significa, deixa para lá, tá? Porque comedor de feijão não faz isso não. Preces ao corpo, o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispíritico ainda se não rompera definitivamente. Vocês se lembram que o laço perispíritico ainda não se rompera definitivamente? Quando lá nos primeiros vídeos eu tratei desse assunto dos óbitos nos hospitais, que eles dão por morto o paciente, biologicamente, fisiologicamente, porque parou o coração e parou o cérebro, mas será que parando o cérebro parou o troncoencéfalo? Será que parou realmente o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico? Será que parou? Agora você conseguiu lembrar no que eu disse lá no início? É uma questão de raciocinar. Agora, por que eu raciocino e você não consegue raciocinar? Não sou melhor que você. Mas eu não leio. Eu estudo. Eu separo o joio do trigo. Eu não me apego à palavra, porque a palavra é morta. A palavra não existe. Isso é invenção da carochinha para continuar enganando a humanidade. Está aqui. Para os homens daquela época, que consideravam mortos o indivíduo, desde que deixara de respirar, havia ressurreição em casos. Então, naquela época, como hoje em dia, você entendeu? Tanto naquela época, se parasse de respirar, se parasse de bater o coração, para ele era tido como morte. Como hoje também. Só que naquela época não tinha as tecnologias que tem hoje. E mesmo com as tecnologias que existem hoje, 99% das pessoas ainda continuam sendo enterradas vivas, como naquela época. Olha, eu sei de tantos casos de pessoas que foram, depois de alguns dias, desenterradas com os corpos físicos ali virados no caixão. Voltando, em casos tais, mas o que na realidade havia era cura e não ressurreição na acepção legítima do termo. Não era ressurreição, era uma cura espiritual, era o conhecimento de Deus que chegara até aquela comunidade, até aquele indivíduo. Porque todos nós sabemos que Lázaro, ele era responsável e ele fazia parte de uma
aldeia. É pena que eu não posso dizer, como um grande amigo nosso no Brasil, que não é nem Chico Xavier e nem Divaldo Pereira Franco, mas tem uma moral suficiente como se fosse Divaldo ou Chico, que disse quem foi Lázaro em existências passadas, mas não é o caso. A ressurreição de Lázaro, digo que disserem, de nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que a letargia, você vai conseguir lembrar agora o que eu disse no início, que duram 8 dias e até mais, acrescentam que já cheiravam mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que, em certos indivíduos, a decomposição não é a decomposição, é a decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte. Por quê? A decomposição. Porque nós conhecemos, eu mesmo que já fiz curativo em muitas pessoas, quando você destampa, vamos assim dizer, não vou usar nome científico, nada de frescura. Quando você destampa assim uma úlcera varicose, é um odor que você nem imagina. Uma vez eu fiz curativo numa senhora que eu fiquei 3 dias com dor de cabeça, porque entranhou nesse narizinho pequenininho que eu tenho, foi até o meu cérebro aquele odor, que eu fiquei 3 dias com dor de cabeça. E olha que era só umas 3, 4 úlceras varicosas nas pernas. Então, a decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte. Então, a pessoa não precisa morrer para ele se decompor. Ele não precisa morrer fisicamente para ele feder. Vou usar um outro nome mais bonitinho. Para ele catingar. Ele já fede em vida. Quando ele não usa de higiene para com o corpo físico, quando inunda o teu corpo lepras e mais lepras, ele fede em vida. Mas no caso de Lázaro aqui é outra coisa. De que certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiros de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. Olha que interessante, não foi isso que eu disse aqui nos vídeos anteriores, queridos irmãos? Não foi? Quando eu falei do cerebelo, quando eu falei do cérebro, quando eu falei do tronco encéfalo, né? Quando eu falei da morte encefálica, não é? Que não são detectadas só com exames minuciosos, mas que ninguém realiza isso. Então, é natural que mesmo o tronco encéfalo, o cerebelo,
é, é, ainda ligado, é natural que, pelo fato do coração ter parado e pelo fato de praticamente 99% do corpo físico encontrar-se no estado letárgico, é natural que entra em ação as larvas, né? Que nós podemos classificar como aquelas larvas, aqueles insetos, aqueles micróbios, né? Que os necrófagos, sabe? Eles já começam por ali. Olha para você ver a tortura que o espírito lá passa. Preso no troncoencéfalo e sentindo a carne física ser consumida. Então, há determinadas regiões no corpo que entram em putrefação, em odor. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Interrogação isso aqui. Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas, como o sabia ela? Por haver já 4 dias que Lázaro foi enterrado, ela o supunha? Nenhuma certeza, entretanto, podia ter. Então quer dizer que isso aqui é um conto. Essa morte de Lázaro, ela não existiu. A ressurreição de Lázaro não existiu. A ressurreição de Lázaro de fato se encontrava morto de conhecimento das leis de Deus. Lázaro era um monstro. Lázaro, usando a mitologia, ele era um diabo. Ele era um demônio. Isso é mitologia. Ele era um crápula, um desumano, a pior espécie que existia naquela época, conduzindo aquela tribo, naquela aldeia. E ele abusava de todo mundo naquela tribo. Ele não se contentava com uma mulher só. Ele era um homem ignorante, era um morto-vivo. Até que um dia, Jesus, sabendo que Lázaro existia naquela região, Jesus por lá passou. E muitos, cansados de sofrer nas mãos daquele carrasco, foram até Jesus. Inclusive a irmã de Jesus, Maria, que disse a Jesus que ele já estava em estado de putrefação e fazia 4 dias que ele estava até fedendo. Isso é fedendo de ignorância, de orgulho, é de desumanidade. E Lázaro foi até Jesus, porque quando Jesus bateu-lhe os olhos e penetrou nele, Lázaro foi até ele. Então essa história de que
Jesus chegou próximo ao túmulo e o chamou: Lázaro, Lázaro, levanta-te e ressuscita. E Lázaro veio lá cambaleando e caindo, pedaço de carne daqui, pedaço de carne dali. Isso é tudo apócrifo, gente. Isso é mentirada. Isso é para manter vocês com o cabresto na cara, para vocês ficar cego. Não permitam ser mistificados. Aproveita essa doutrina espírita, porque é a única que remonta a causa, mostra as leis de efeito, de causa e efeito. A doutrina dos espíritos não é falsa. Ela nunca patrocinou guerras aqui na Terra. É o Cristo de volta, é o cristianismo redivivo. Lázaro, Lázaro, ressuscita, retorna ao corpo físico. E sendo que a gente ficou sabendo que pela ciência pode o estado de letargia durar até 8 dias. Mas Jesus, Lázaro saiu do meio da multidão porque não existiu aquele túmulo lá também não. Isso é conto. Isso é para pegar os ignorantes e fazê-los ficar presos ali. Aquela ovelha amarrada no cabresto. E muitas religiões ficam aí brigando por causa disso. Porque não raciocinam. Não tem bom senso. E Lázaro, sem aquele bruta monstro, chegou até Jesus. E quando Jesus penetrou-lhe os olhos, Lázaro rogou a Jesus: Mestre, me ajuda. E Jesus lhe disse: que queres que eu faça? Que queres que eu te faça? E Jesus, a partir de então, já que ele implorou, pediu, Jesus transmitiu a ele as leis de Deus, as quais ele trouxe a toda a humanidade: a lei do amor, a lei do perdão, a lei da caridade, a lei da imortalidade da alma. Deu para você entender essa questão ressurreição? Lázaro ressurgiu entre os mortos. Os mortos ficaram para trás e Lázaro ressurgiu. Sabe? Essa é a ressurreição. É ir de encontro ao Pai. Ir de encontro a Deus. Através de Jesus, porque Jesus nos disse: eu sou o caminho da verdade e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E Lázaro foi ao Pai através dos ensinamentos do Cristo, deixando para trás os mortos, uma vez que ele também se considerava um morto. Não significa que ele se regenerou naquela encarnação toda, não. Mas ele deixou de ser aquele crápula, deixou de ser aquele monstro, deixou de ser aquele demônio e passou a ajudar toda a comunidade. E, no entanto, foi um grande representante do Cristo naquela região, naquela aldeia onde ele vivia e viveu por muitos anos. Que Deus nos ilumina, que Deus nos fortaleça e que Deus abra nossa mente para que cada vez mais nos tornemos instrumentos
da providência divina. Eu quero todos os dias, no final dos meus vídeos, levar a esse departamento do YouTube as minhas considerações, o meu respeito, o meu carinho, o meu amor, e dizer a todos que eu rogo a Deus e a Jesus para que os mantenham sempre na atividade, atentos, por toda a eternidade, no ar, para que nós possamos, através do bom senso, levar a mensagem do Cristo, se assim vocês nos permitirem, já que vocês são pessoas idôneas, se nos permitir, tenho certeza que de mim sempre receberão as minhas orações. A todo o pessoal, a todos os responsáveis deste maravilhoso canal, as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. E a todos os meus amigos, que Deus e Jesus nos fortaleça cada vez mais. Eu rogo a todos cada vez mais orações a meu favor, para que eu consiga raciocinar